Olá pessoal, tudo bem? É, Hoje vamos falar sobre produtos notáveis, sobre obstáculos que são fortemente encontrados em produtos notáveis e no ensino da álgebra em geral. Eu vou propor algumas soluções e uma metodologia muito interessante que está ganhando muito espaço nos últimos anos. Bom, a primeira coisa que nós temos que ver é por que estudar produtos notáveis. E aí eu vou citar uma fala do professor Márcio da Silva, daqui da UFMS, só que de Campo Grande, que diz o seguinte: compreendê-los é essencial para elaborar cálculos complexos, como algumas funções e equações. Tal como as operações básicas, eles não se esgotam em si próprios. Traduzindo, assim como as operações você não aprende lá no terceiro, quarto aninho somente para elas, você usa ela na vida toda, a mesma coisa ocorre com produtos notáveis. Você vai utilizar ele não somente em si, mas sempre com aplicação em alguma coisa na maioria das vezes, como nós vamos ver ainda hoje, como é no caso de fatoração, tá? Bom, há de se catalogar que mais de 30 tipos de produtos notáveis são conhecidos. E produtos notáveis possuem esse nome por serem muito usados na álgebra. Porém, logo no ensino fundamental e no ensino médio em geral, você vai ver esses três tipos, que é a diferença de quadrados, né? A gente sabe que daqui a gente consegue extrair o a ao quadrado menos b ao quadrado, o quadrado da soma, que é considerado um trinômio quadrado perfeito. E nós também temos o quadrado da diferença, que é muito semelhante com o de cima. Porém, temos aí uma mudança no sinal. Eu não sei se eu consigo aqui. Vou até tentar aqui ver. Será que eu consigo mudar? Olha, dá para mudar a cor da caneta. Legal isso no PowerPoint. Não sabia. Bom, e aonde que você aplica? No ensino fundamental e também no médio, você aplica basicamente em duas áreas: no cálculo de áreas e na fatoração, que é o processo inverso, assim como ocorre na matemática em operações de adição, subtração, de multiplicação e divisão. Fatoração e produtos notáveis comunicam-se por serem inversos um do outro. Então, geralmente, até quando você está ensinando lá no oitavo ano, do fundamental, fatoração e produtos notáveis, geralmente você ensina produtos notáveis para depois já se aplicar em fatoração. É muito comum isso, tá? E aí eu vou trazer para vocês estratégias de ensino nas duas áreas. Bom, em aplicação de áreas, você consegue, e eu falei até um vídeo sobre isso, eu vou até deixar o link aqui, eu usei até a mesma aplicação, usei até os mesmos slides, porém hoje eu vou um pouquinho além, então não vou ficar me alongando muito. Eu vou deixar o card aqui em cima, que basicamente aplicação de áreas você pode fazer um quadrado. Então, por exemplo, se eu fizer um quadrado e chamar aqui de A e de B, então esse lado aqui vale A mais B. E esse aqui também vale A mais B. Então você já tem que a área desse quadrado é A mais B ao quadrado. E aí você, encontrando cada uma dessas figurinhas, você consegue provar que é um trinômio quadrado perfeito. Eu já ensinei isso no outro vídeo e eu não quero que esse vídeo seja um pouco mais longo. Eu aconselho que vocês assistam ele também. Eu vou deixar lá no final para assistirem. Outra estratégia de ensino é a fatoração. É você tentar fazer o processo inverso sempre que possível para exercitar isso nos alunos. Eu também expliquei no outro vídeo, não vou ficar de novo. E aí a gente vê que, antes de falar de fatoração, temos outra estratégia também, que é substituir os números, tá? As letras por números. Então, por exemplo, você sabe que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Se você substituir o A e o B por 5 e 3, como está ali no próximo slide, você pode substituir e falar que 5 ao quadrado mais 2 vezes o A agora vale 5. Isso eles já fazem
desde o início do ano, quando você fala de valor numérico, tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar, porque ele não funciona como no outro programa. Ah, tem borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Caneta. Então aqui ficaria 3 ao quadrado, tá? Legal você fazer isso. E eu vou mostrar para vocês alguns erros muito comuns, tá? Eu já falei também no outro vídeo, então eu vou ser bem breve nisso. Por exemplo, 5 mais 3 ao quadrado e 5 menos 3 ao quadrado. Os alunos têm o costume de acreditar que a distributiva também se aplica em potenciação. Então eles costumam pensar que 5 mais 3 ao quadrado, eu posso fazer distributiva. E de fato, lá em potenciação, você aprende que 5 vezes 3 ao quadrado, ele pode ser considerado a distributiva aqui em cima. Então os alunos absorvem esse conhecimento junto com esse conhecimento e criam o terceiro conhecimento, que é esse aqui. Tá? É bem interessante porque eles nem tentam fazer primeiro parênteses para verificar, porque se você somar o parênteses primeiro, vai ver que dá 64. São erros muito comuns, assim como também é muito comum o seguinte erro: 2 ao cubo elevado ao quadrado é diferente, diverge disso aqui. Né? Eu sempre costumo falar isso, porque passa muito batido. E aí a gente vê esse erro que eu acabei de falar, neste caso de fatoração, em que no início o aluno viu lá, que verificou, primeiro ele acertou, colocou 4e entre parênteses ao quadrado, ou seja, vai levar os 2 ao quadrado, e neste último ele não verifica. Como eu já disse diversas vezes nesse vídeo, esse exemplo também foi demonstrado no vídeo passado. Aí vem a parte nova de vocês. Eu queria falar para vocês como se divide a educação algébrica. Temos algumas linhas de raciocínio fundadas principalmente a partir do século XIX, em que a matemática moderna ela deu um up, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma. Bom, a primeira, deixa eu mudar aqui. A primeira linha de raciocínio seria essa aqui, né? Deixa eu pegar a minha colinha aqui. A linguístico-pragmática. Ela surgiu lá no século XIX, tá? Foi até o século XX, e acreditem, foi só até o início do século XX, mas até hoje muitos professores acabam copiando, acabam divulgando essa linha que é um pouco retrógrada, que é através da repetição. Pragmática tem a ver com aquilo que é o concreto, tá? Então, o linguístico tem a ver com as variáveis. Então, acredita-se que a resolução de problemas de equações repetitivos é o segredo. Para treino, até que o aluno se canse e acaba acertando. E isso já se foi provado que não se tem tanto sucesso, acaba criando até trauma nos alunos. Eu não vejo isso uma ideia boa. É claro que, como eu falei no vídeo anterior, produtos notáveis é uma ferramenta, ainda continuo, reitero esse pensamento, que são ferramentas que, por sua vez, precisam sim de um certo reforço, com diversos exemplos, mas não de forma exagerada. Cabe ao professor ter o bom senso de saber até onde está indo, de forma que não estresse e canse seus alunos de forma demasiada. A fundamentalista estrutural, ela acredita que ela vai na contramão. Ela acredita que só se deve aprender o básico do básico e só realmente quando for surgir uma estrutura que não tem como escapar. Por isso, ela surgiu lá na década de 70 e 80. Ela entendia que a cronologia dos ensinos da álgebra deveria ser o quê? Primeiro, o aluno aprendia os tópicos algébricos. Tô falando errado. Primeiro você aprendia conjuntos, equações, inequações do primeiro grau, que é mais ou menos o que se aprende hoje, né? Então não é tão antigo assim. Aí depois que o aluno aprendia equação, inequação do primeiro grau, vinha com as expressões, vinha com as operações, fatoração, e é mais ou menos o que ocorre. Porque a gente aprende lá no 7º ano equações e inequações do primeiro grau, depois vai vir em expressões
fator de produtos notáveis no 8º ano, e aí só lá no 9º ano e no ensino médio é que você vê funções do 1º e 2º grau. Então, não está tão errado assim, ainda é usado, ainda se possui essa estrutura nos dias atuais. Aí vem a fundamentalista analógica, que é uma junção das duas anteriores, só que aí vai se utilizar de diversos exemplos, como eu utilizei agora de Ares. Então, não vai ter somente o foco nas estruturas, né, como o próprio nome já sugere. Vai ter diversas aplicações também práticas em geometria. E aí, vem-se a quarta, que é o artigo que eu estudei. Deixa eu só falar aqui. Na outra aula que eu usei esse slide, que foi até o slide dos erros, eu usei um artigo da Nova Escola. Neste aqui, eu também utilizei da Nova Escola, mas utilizei também uma experiência vivenciada em 2018, por um artigo que eu achei muito interessante, vou deixar aqui na descrição para vocês lerem também, tá? E aí, nesse artigo, falo de álgebra por meio de tarefas exploratórias investigativas. O que vem a ser tarefas exploratórias investigativas? É por meio de situações de problemas abertos, em que tinha uma expressão algébrica e o aluno tinha que desenvolver ela. Só que ela é parecida até na hora de eu falar, né, com as outras, mas era um pouco aberta, deixava mais, como o próprio nome sugere, investigação. O aluno tinha que ir lá e tentar, quase que por si só, desenvolver as atividades, tá? Ele manipulava as expressões, enfim, brincava. Eu gosto muito de usar essa expressão, brincar, com as expressões algébricas, porque tira aquele peso, aquele cansativo, que geralmente expressões algébricas cansam, perturbam muito o aluno nessa época da escola, porque é uma coisa muito maçante, uma coisa nova e tem várias regrinhas. Então eu falo, gente, vamos brincar com a questão? Então, daqui eu movimento ali, multiplico por 2, divido e tal. Eu sempre mostro vários caminhos, vários modos de fazer para mostrar que é fácil. É como se fosse um quebra-cabeça que você escolhe qual a peça que você quer montar primeiro, mas no final acaba montando o jogo por completo, tá? Mais ou menos essa é a ideia que eu prego na minha sala de aula. E aí o PCN vai ao encontro dessa última técnica, que fala assim: as PCNs caracterizam a linguagem algébrica como fator que possibilita a resolução de situações problema. Então é exatamente por esse caminho que nós temos que ir. Ao considerar como objetivo do ensino da álgebra o reconhecimento de expressões algébricas, que é o que nós vamos fazer, e a produção e interpretação de escritas algébricas. Traduzindo, isso aqui eu estou falando de linguagem matemática. Sabe o que é linguagem matemática? Linguagem matemática, e até o próprio PCN fala, o relatório do PISA como também fala isso, é você traduzir problemas em escritas algébricas, que é mais ou menos isso aqui que nós estamos querendo aqui, tá? Bom, e aí vem o assunto, né? Porque a nossa disciplina é metodologias no ensino da matemática. Nós temos que estudar metodologias, certo? Certo. Então vamos estudar hoje aprendizagem colaborativa. Se você já não ouviu falar, preste atenção porque é bem legal. Torres e Irala, em 2014, falam que a aprendizagem colaborativa consiste em uma situação de aprendizagem na qual duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas. Então, é a aplicação, basicamente, do construcionismo, todas aquelas metodologias ativas, só que em grupo. Então, neste contexto, os alunos são constantemente responsabilizados pela construção do conhecimento de forma individual e também do grupo que são inseridos. Ou seja, o aluno não se sente só responsável pelo conhecimento próprio, mas também do grupo. Ele faz parte de uma comunidade. Então, já trabalha aí a socialização, algo que a própria LBD já contempla. Lei de Diretrizes e Bases, LDB, tá certo. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é isso? Agora eu não estou lembrado direito, não. Me fugiu aqui. Bom, e o professor, assim como nas outras práticas de metodologia ativa, ele é apenas o responsável por criar um ambiente de aprendizagem, facilitador da aprendizagem, enfim, que possa desenvolver as habilidades cognitivas e sociais esperadas. Isso aqui eu estou cansado de falar, ele é um mediador, não é mais o detentor do conhecimento. Parece que até maçante já falar isso toda vez, né? Bom, alguns aspectos que eu queria deixar claro, que no artigo também fala,
comparando a aprendizagem colaborativa com a aprendizagem tradicional. Porque na aprendizagem tradicional também é possível trabalhar assim em grupo. Sim, não é algo exclusivo da aprendizagem cooperativa. Mas não, muito pelo contrário. Tem escolas que trabalham em grupo e continuam com o método tradicional. E vou mostrar para vocês o porquê. Ó. No grupo de aprendizagem cooperativa, a interdependência positiva, ou seja, um depende do outro, tem um trabalho de comunicação, de cooperação. No trabalho tradicional, não há interdependência, você não tem essa comunicação, essa dependência de um aluno com o outro, é cada um por si. A aprendizagem cooperativa, como eu falei antes, tem-se responsabilidade individual, ou seja, cada um tem que você cria essa responsabilidade do aluno. Fala, olha, você faz parte de uma equipe, o sucesso da sua equipe depende de você. E na tradicional não, é cada um por si, como eu tinha falado antes, então não se tem essa responsabilidade individual. Na aprendizagem cooperativa, geralmente você tem alunos mais fracos, vamos dizer assim, com maior dificuldade, com alunos que já possuem maior domínio da matéria. Então você tem uma heterogeneidade no grupo. Já no trabalho tradicional, geralmente os alunos que sentem dificuldade ficam com alunos que têm dificuldade, alunos que são melhores, né, vamos dizer assim, na disciplina, acabam indo com alunos que são bons também. Então você tem essa homogeneidade. Liderança partilhada na cooperativa. O professor não faz questão de escolher um, porque todos ali são responsáveis pelo grupo, então automaticamente a liderança é partilhada. Já no grupo tradicional não, sempre tem um cabeça, né? Um que o professor vai falar com ele, ao invés de falar com a equipe. Não se tem um acordo. Então, como eu tinha falado antes, só tem-se responsabilidade mútua partilhada na cooperativa, enquanto que na responsabilidade na tradicional não existe. Preocupação com os outros, né? Aqui não se tem. ênfase na tarefa e também nessa manutenção. Aqui só tem esse ênfase na tarefa. E ensino direto dos skills sociais. Isso aqui eu não vou falar agora, porque não faz parte do vídeo. Bom, e aí eu vou falar a experiência que, segundo o artigo, que deu certo. Ela foi desenvolvida no primeiro ano do ensino médio, antes de falar de funções, provavelmente, em que os alunos recebiam diversas expressões algébricas e tentavam, sem resolver, atribuir a que grupo faziam parte. Vamos lembrar, gente, que na matemática, assim, no ensino médio fundamental, são 4 grupos de fatoração. Tem a do fator comum, e isso a gente ensina lá no 8º ano. Tem por agrupamento. Aqui não. Tem-se por diferença de quadrados. Vou colocar assim, tá? E tem-se por trinômio quadrado perfeito, que é o a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. Então o aluno tem-se sempre que encaixar em uma dessas 4 a fatoração no ensino da rede básica, tá? E aí já se espera que se o aluno está no ensino médio, ele já viu isso, né? Então espera-se sem que ele resolva escolher. Então eles pegam lá e colam lá no painel, olha, aqui é fator comum, aqui é agrupamento. Há uma discussão no grupo, então uma aprendizagem colaborativa por isso, que aí o aluno que não lembra, aí o outro vai e puxa, mas isso aqui é assim, é fator comum, porque olha, temos aqui o mesmo número que está em todos eles. Então é fator comum por isso. Temos a mesma letra incógnita que está em todos, né? A mesma variável. Então já começa a se discutir isso, já se tem uma aprendizagem colaborativa de primeiro momento. Depois, no segundo momento da atividade, eles tentam resolver com as regras de fatoração do grupo. Então, por exemplo, se uma questão está em fator comum, ele vai tentar resolver por fator comum. Se aquela expressão algébrica está em agrupamento, ele precisa resolver por agrupamento. Então aí ele começa a ver que se alguma não foi, né, colocada no grupo correto, ele vai sentir maiores dificuldades, aí vai chamar o professor vai começar a mediar o conhecimento. E aí não é apenas um aluno que aprende. A aprendizagem é pelo grupo. E o professor, nesse meio tempo, ele não tem o dever de repetir. Não, ele tem apenas a ideia de conversar com o aluno, ter aquele diálogo, para que o aluno mesmo consiga, peraí, então isso aqui não é fator comum, é agrupamento. Então, porque tem um par, né? Geralmente, agrupamento ali começa para agrupamento e depois no final vai em fator comum. É muito comum esses
a confusão entre esses dois, assim como também é muito comum a confusão entre esses dois pares de fatoração. Mas é legal, gente, esse tipo de aprendizagem, porque é uma aprendizagem que os alunos eles aprendem consigo mesmos, né? E aí o professor trabalha esse processo de aprendizagem. Vocês perceberam que ele constrói conhecimento, mas ele não constrói sozinho. Ele constrói com a ajuda dos colegas, tá? E aí vem a tarefa dessa semana, que eu quero que vocês trabalhem aí um plano de aula envolvendo não só produtos notáveis, eu deixo a critério de vocês escolherem, empregando a aprendizagem colaborativa neste plano de aula, com duração para 2 aulas de 50 minutos. Então, mão na massa. Deixo aqui com vocês a referência que estava no artigo e vou deixar abaixo aí o link do material da nova escola e do material do artigo. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.